Hoje vamos estudar o livro A Caminho da Luz, com Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria de hoje é a continuação, na página 23 do meu livro, A Solidificação da Matéria. Na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Veja que o Cristo planetário, ele teve um planejamento muito perfeito, que a infinitamente perfeita sabedoria e amor de Deus possibilitou o planejamento na criação do orbe terrestre. Então veja que aqui foram iniciadas a construção do planeta Terra, ou seja, do orbe terrestre, para a futura escola de aprimoramento espiritual dos homens, do Espírito enviado por Deus. Então, o Cristo planetário criou um orbe perfeito, onde todas as substâncias, produtos químicos, imaginários e necessários para a evolução do ser humano aqui na Terra, foi planejada de uma forma tão perfeita e criteriosa, onde o orbe terrestre ainda conta com várias dimensões espirituais, desde o mundo espiritual elevado até as camadas mais inferiores no interior das propriamente dita Terra, chamada mundo das trevas ou mundo dos infernos. Então, nas várias dimensões espirituais, de acordo com a evolução de cada espírito, o nível espiritual do despertar da consciência, permite viver. Por exemplo, o Chico Xavier, quando ele desencarna no dia 30 de junho de 2002, uma série de espíritos dos mais elevados conduziram o espírito de Chico Xavier para uma dimensão bastante elevada. Tanto é que o espírito Inácio Ferreira, que já estava posicionado no nível bastante satisfatório do mundo espiritual, diz que o séquito que conduziu Chico Xavier foi para uma dimensão inimaginada pelo Inácio Ferreira. Veja que então a Terra foi planejada com várias camadas, vários mundos espirituais, chamado orbe terrestre. As vastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. Então veja que essa substância que envolve e que constitui todo o universo também estava presente na Terra. E essa substância permitiu a criação de todas as demais substâncias químicas necessárias e suficientes para a utilização dos homens mais evoluídos, mais desenvolvidos, de maneira que a Terra seria um local autossuficiente em tudo quanto imaginado pela capacidade humana. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes
e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Veja que inteligência superior na imaginação de todos os metais, ferros, todos os produtos existentes na Terra, de maneira que, dependendo da evolução da inteligência do ser humano, ele teve condições e tem condições de explorar e de utilizar esses metais, ferros, todas as substâncias químicas existentes na natureza para edificação do progresso. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. Então veja que o Cristo planetário ele foi acompanhando o desenvolvimento dessa formação do orbe terrestre, não é? Veja que todos os itens foram imaginados, pensados de uma forma extremamente inteligente, onde a grande sabedoria de Deus fez com que tudo se encaixasse em perfeita ordem, de maneira que a Terra fosse sendo edificada com uma sabedoria incomum, onde tudo que é necessário ao futuro homem que fosse habitar a Terra tivesse à sua disposição, onde se projeta nesse novo teatro de evolução da vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Então veja que as mãos de Jesus haviam descansado, mas para que ele descansasse, esse aglomerado, que na verdade era uma bola de fogo, se tornasse, como diz aqui, solidificasse, leve solidificação, formação da crosta solidificada, e as paisagens aclaram-se fixando o solo que se projeta. Então, até que aquela bola, aquela constituição inicial tivesse chegado a esse nível, devem ter passado muito tempo, não é? Inimaginável na nossa concepção dos tempos atuais. Então, para que a mão de Jesus descansasse após longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária, por certo que deve ter demorado muito tempo. O divino escultor, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro, instrumento de ferro da sua misericórdia, sobre o bloco de matéria informe, onde a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Então veja que o Cristo planetário, ele venceu todos os pavores das energias desencadeantes, até que se formassem toda a estrutura do orbe terrestre, não é? Como diz, a matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol. Então, essa matéria informe, que era, na verdade, incandescente, tivesse o formato da Terra,
do orbe terrestre, constituindo os primeiros passos dos oceanos, para a implantação da futura vida no planeta. Operou a escultura geológica do orbe terreno. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então, a escultura geológica do orbe terrestre. Pense na sabedoria infinitamente perfeita que preparou a Terra com diversas regiões propícias, oportunas para o futuro habitante. Veja que cada região da Terra foi estruturada de maneira a acomodar uma comunidade, pessoas em evolução. África, Oceania, Austrália, o continente, o Velho Mundo, a Ásia, as Américas. Então você veja que em cada região, em cada local, hoje agrupam-se comunidades específicas que se acomodam ou tiveram condições de aceitarem o local como recanto de sua evolução. Não é? Em cada região geográfica, notamos todos um sistema específico suficiente para a ajuda mútua de todas as demais outras comunidades. Então veja que o continente africano ele tem determinados produtos que o Brasil, por exemplo, não tem. A Índia tem produtos que o Brasil necessita, não é? E assim por diante, não é? Cada região ele tem a sua vantagem de produzir produtos, alimentos, metais, que podem ser trocados com outros povos de outras regiões. Então, tudo isso foi feita uma estrutura geológica no orbe terrestre já desde o início da formação. Veja que sabedoria, que inteligência infinitamente perfeita planejou tudo isso para a suficiência do ser humano. Por exemplo, o Brasil ele tem uma dimensão continental, onde, na verdade, parece estar se constituindo no celeiro do mundo, onde tudo que se planta aqui no Brasil tem bom resultado, devido à sua dimensão continental, não é? Mas tudo isso foi planejado pelos idealizadores do orbe terrestre, já no início da construção do planeta Terra. Diz aqui, nesse local, o coração do Cristo haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então veja que para nós é um tempo inimaginável, bilhões de anos. Porém, para o Cristo planetário, parece que se passou assim rapidamente, não é? Porque tudo foi bem planejado, estudado para a vivência e o progresso do ser humano aqui na Terra. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáxico. Então, o Cristo planetário projetou a Terra de tal maneira que tivesse uma defesa natural dos objetos estranhos provenientes do espaço. Veja que a maior parte da matéria que vem em direção da Terra praticamente são eliminados
no espaço, não consegue alcançar a Terra propriamente dita, onde habitam os seres humanos. Então, tudo isso foi feito de uma maneira tão inteligente, tão bem planejada, que por todos esses tempos, quase os planejadores não permitem que, até hoje, objetos estranhos prejudiciais alcancem a comunidade terrestre. Por certo, por alguma razão também, o mundo espiritual permite que, eventualmente, um determinado objeto seja arremessado contra a comunidade dos homens, visando talvez com isso fazer avançar a evolução. Um meteoro gigantesco que eventualmente possa atingir a Terra vai provocar uma catástrofe assim inimaginável. Porém, tudo o que acontece na vida dos homens aqui na Terra é feita de tal maneira que possibilite ao homem progredir, avançar, melhorar-se. Por isso que aqui diz que com seus exércitos de trabalhadores, ou seja, o Cristo planetário e os espíritos puros, né, devotados, estatuíram os regulamentos dos fenômenos físicos na Terra. Né? Então veja que tudo quanto a inteligência do homem puder desenvolver, descobrir ou reconhecer, já está pronto na Terra. Basta que a inteligência possa se desenvolver e reconhecer, descobrir todos esses fenômenos físicos ainda ocultos, embora estejamos numa era dos mais avançados dos últimos tempos. Então diz que os espíritos puros, os trabalhadores devotados do Cristo, organizaram o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico. Então veja que essa substância que envolve tudo e todos aqui na Terra, que foi colocada de maneira assim natural na constituição do orbe terrestre, diz aqui que pode ser identificado por toda parte no universo galáxico. Então essa substância que envolve tudo, que é a base de tudo quanto existe, é Deus. Né? Essa substância impalpável, inodora, que você não consegue enxergar, é Deus, que está presente em todo o universo e que constitui a base de tudo quanto existe. Essa substância é, na verdade, o próprio Deus. Os trabalhadores devotados do Cristo organizaram o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Então veja que tudo foi muito bem organizado. Ao homem cabe não fazer praticamente nada, ele só tem que desenvolver cada vez mais a inteligência, a experiência, através do conhecimento, ir descobrindo as coisas, descobrindo tudo que é necessário ao conforto, ao progresso, à melhoria da vida humana. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Então veja a pressão atmosférica adequada ao homem. Não é? Veja que é adequada ao homem no nível da superfície terrestre. Porque se ele avança em direção ao espaço, em determinado ponto, o homem sofre
com as alterações da pressão. Da mesma maneira, se ele se arremessa para o fundo do oceano, também sofre uma pressão fora do comum. Então veja que tudo isso foi muito bem dimensionado com uma inteligência superior, de tal maneira que fosse adequada ao homem. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Então veja, o Criador, através de seus trabalhadores, Cristo planetário, eles planejaram inclusive essa situação de proteção dos raios solares, que é a camada de ozônio, né? A 40, 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Veja que capacidade de sabedoria fora do comum para imaginar convenientemente toda a estrutura necessária para a vida perfeita do homem aqui na Terra. Então veja quanto o ser humano deve manifestar sentimento de gratidão ao Criador pelo fato de estar acomodado num local tão perfeito, tão bem construído e imaginado pelo Criador. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Veja que uma sabedoria infinitamente perfeita. É como um empresário. Ele, antes de iniciar um empreendimento, uma empresa, um negócio ou uma atividade, cabe um planejamento adequado, estimando, estudando todas as variáveis que possam envolver a empresa, de tal maneira que tudo transcorra bem, em perfeita ordem. Isso o Criador, através do seu líder principal, Cristo planetário, foram todas as definições realizadas para o bem e progresso constante do homem. Veja que o homem, ele nada faz, apenas vai descobrindo todas as coisas através da inteligência, da sabedoria orientada por Deus para o progresso, desde o início da energia elétrica, da lâmpada elétrica, da telefonia, do transporte de imagens hoje de um lado para o outro e de forma instantânea. Então, tudo isso o homem foi apenas descobrindo as leis físicas, químicas já existentes. Então, tudo está por conta e ordem do Criador. Nada é feito em desordem. Por isso que o Cristo planetário definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. Então, daqui um bom tempo, nós vamos descobrir novas energias ainda desconhecidas para o homem. Por exemplo, nos dias atuais, exatamente no dia atual, estamos convivendo com a pandemia do coronavírus. Ainda nós não temos um antídoto, um soro, uma vacina adequada e suficiente para o combate. Mas tudo isso já está planejado, de tal maneira que a inteligência dos nossos cientistas, pesquisadores, biólogos, possa descobrir. Então, com o desenvolvimento
com a aplicação da inteligência, da sabedoria, e captando a orientação proveniente do mundo dos espíritos, certamente essa vacina vai ser descoberta, sendo de muita utilidade para a comunidade em todos os locais. Portanto, o Cristo planetário continua nos dias atuais, não é? Veio na figura do Senhor Jesus Cristo para nos orientar de como viver bem, viver em harmonia, com alegria, felicidade, num progresso constante da vida. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente. Para seguir corretamente no caminho de Deus. Deus está presente em minha vida. Desenvolvo atitudes, palavras e pensamentos de acordo com a vontade de Deus. Tudo na minha vida dá certo porque sigo a orientação de Deus. O meu caminho é seguro e iluminado pela luz e amor de Deus. Estou sempre junto com Deus e vivo em paz e harmonia com todos. Deus é a fonte de minhas necessidades. Sou abundantemente provido de sabedoria, riqueza e prosperidade. Dou graças pela orientação e proteção de Deus. Assim seja, graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de orações e as consultas de orientação espiritual online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção.